Eu quero já dar as boas-vindas à doutora Etienne. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Pessoal de Novo Biratã, muito prazer em estar aqui para conversar com vocês nessa manhã. Sinta o reconhecimento que nós temos, não só eu, mas falo pela audiência que está todo mundo ligado, atento às suas respostas, né? Obrigada, Flávio. E para começar a conversa, eu queria saber o seguinte. Primeiro que a senhora explicasse o sentido do Janeiro Roxo, né? Porque a importância que tem esse tema, e também fale um pouco sobre a hanseníase, a doença em si. A hanseníase é uma doença de pele, mas antes de tudo ela é uma doença neurológica. Então o dermatologista e o neurologista são os especialistas que lidam mais com essa doença, né? Ela é uma doença dos países pobres, dos países subdesenvolvidos, porque ela tem relação com limpeza, com higiene, com o sol entrar na casa, com abrir a janela, abrir as portas. Ela é transmitida por gotículas do ar. Então, quanto mais limpa a casa, arejada, menos transmissão da hanseníase. Ela tem uma importância para o nosso país muito grande, porque ela não é diagnosticada como deveria. Nós temos já um número exorbitante de brasileiros que têm hanseníase, mas é muito abaixo ainda do que realmente está acontecendo no nosso país, né? E vale a pena falar do Janeiro Roxo, porque é um momento em que a gente pode ensinar, compartilhar, fazer as pessoas lembrarem dessa doença. Ela é a famosa lepra da Bíblia. Pois é. Olha, eu estava vendo, inclusive eu estava fazendo uma rápida pesquisa e houve uma queda a nível global, né? Houve uma queda nesse avanço dessa doença, né? Houve uma queda porque com os diagnósticos nós tratamos as pessoas que estão transmitindo a doença. Uhum. Então quem está tratado ou começou o tratamento já para de transmitir. Daí a importância do diagnóstico. Parar de transmitir e aí ela diminuir de alcance. Isso. No caso de sinais, quais os sinais e os sintomas que apresentam? A hanseníase provoca o que nós chamamos de neuropatias. Então, primeiramente, ela começa a afetar os nervos. O Mycobacterium leprae, que é a bactériazinha que gosta de morar nos nossos nervos, ela começa a lesionar os nervos da pele, provocando manchas que podem ser vermelhadas ou esbranquiçadas. O pessoal começa a tratar como se fosse fungo, e não é fungo, é o Mycobacterium. E essas manchas, quando elas aparecem, o paciente tem dormência nelas. Primeiro térmica, então não sente calor ou frio, depois dolorosa, não sente dor, e depois tátil, nem pressão. Então o paciente ele começa a chutar, se queimar no escapamento da moto e não tem dor naquelas localidades. Tem cura para essa doença? Antibiótico, né? Tríplice, tratamento com 3 antibióticos, não é um tratamento fácil. Toda vez que a gente diagnostica a hanseníase, a gente tem uma conversa longa com o nosso paciente explicando, cara, não pode beber durante o tratamento é por 1 ano, mas você vai ser curado. E algo muito importante para a gente falar é que a cura não significa que não vai ter sequela. Infelizmente, a hanseníase deixa sequelas. Eu me pergunto se o Jó da Bíblia ficou com sequelas depois da lepra que ele teve, porque ele foi curado. Mas talvez ele tivesse os dedos atrofiados das mãos, a face mais grossa, os dedos dos pés atrofiados, talvez ele ainda tivesse alguma sequela física da lepra. E isso não significa que a pessoa está transmitindo mais e que aquilo vai evoluir. Ela está curada, porém ficam as sequelas que a gente precisa sempre estar acompanhando. A senhora falou aí sobre os países, geralmente essa doença aparece mais nos países pobres, né? Isso. E quanto à visão preconceituosa em relação a isso? Eu acredito muito, antes da sua resposta, acredito muito que essa campanha, né, de Janeiro Roxo, ela não é à toa. É justamente para quebrar um protocolo e, se alguém tiver com esse problema, buscar ajuda e não se esconder ali numa situação que pode ficar pior, correto? Com certeza. Eu tive um caso semana passada de um paciente de 20 anos de idade, cabelinho descolorido, todo novo, menino ainda, sem esposa ainda, 20 anos.
e com muitas deformidades, porque ele demorou a procurar ajuda. Então, o quanto antes a gente procurar ajuda e iniciar o tratamento, melhor, porque apesar da hanseníase ser considerada uma doença de países pobres, no nosso Brasil ela é endêmica, ela é uma doença que tem alcance em todos os estados. E o quanto antes diagnosticar e começar o tratamento, menos chance de passar para os filhos, para os pais, para quem mora com a pessoa. A hanseníase, por exemplo, eu estou aqui com você no estúdio, se eu tiver com hanseníase, eu não vou conseguir passar para você. Mas se a sua esposa, a Cidinha, um abraço, Cidinha. Olha aí. Se ela tiver hanseníase e dorme com você todos os dias, convive com você todos os dias, por 10 anos ela está ali com você. Então essa é uma doença que se transmite para quem está mais perto. Ou seja, para a esposa, para os filhos. E não o contato do trabalho, o contato esporádico. Então é uma doença muito silenciosa, indolente, que a gente chama, preguiçosa de manifestar. Quando ela vai manifestar, já tem muita sequela. Então, vale a pena procurar ajuda, sim, para tratar. Muito bem. A gente está dentro do tema Janeiro Roxo, mas não só esse tema, mas como todos, sempre que o secretário vem aqui, o Marcos, ele fala sobre isso. Ele disse não podemos limitar os cuidados e a atenção apenas à temática do mês. O mês ele serve como vitrine para que haja uma alerta. Não é isso, doutora? É isso aí. O mês ele serve para que a gente traga o assunto à tona, para que a gente não esqueça. É um lembrete de que aquilo precisa ser conversado, precisa ser lembrado. Mas todos os meses do ano, se as pessoas sentirem que tem dores no corpo, dores dormência na ponta dos dedos, sente que está machucando a ponta do dedo do pé e não percebeu, ou algumas manchas apareceram com queda de pelos nas manchas. Em qualquer período do ano, você pode procurar uma ajuda médica para ser avaliado. O diagnóstico da hanseníase, ele é basicamente dentro do consultório, com uma consulta ali, conversando com o paciente. Depois, quando a gente tem uma alta suspeita, nós pedimos exames, como, por exemplo, o exame de eletroneuromiografia, esse é o nome. E esse exame a gente pede para poder estabelecer o grau de perda da sensibilidade daquele membro, né? Então, isso é um exame mais para frente. No início, só uma consulta já serve para a gente levantar a suspeita da hanseníase. Muito bem. Então, gente, olha, esse papo aqui é muito importante, né? Nós estamos com uma profissional que está lidando no seu dia a dia, no seu trabalho, com esses tipos de situação. E o recado, a mensagem, especialmente para aqueles que têm, doutora, esse problema e está se escondendo, não está tendo a coragem de se expor, achando que, enfim, com coisas na cabeça, o que a senhora diria para esse pessoal? Pessoal, com o coração quentinho, eu digo a vocês que é um prazer a hora que a gente diagnostica e começa o seu tratamento. Então, não se sinta envergonhado. Durante o tratamento, tem uma medicação que faz com que a pele fique vermelhada, né? E aí todo mundo fica com medo de pegar a hanseníase, mas igual eu falei, não pega fácil, não pega vendo a pessoa só ali uma hora do dia, tem que conviver por muitos anos para pegar a hanseníase. Mesmo assim, não é uma doença que se transmite por abraçar, por chegar perto, não é uma doença que se transmite compartilhando toalha ou cozinha. Não, gotículas de saliva e gotículas da respiração e de uma convivência muito estendida, né? Às vezes, alguns profissionais da saúde aqui de Nova Biratã se contaminaram, mas também tinham contato com fluido, tinham contato próximo diário, trocando curativo. Então, as pessoas elas precisam ter pressa de diagnosticar e tratar. E o medo do estigma, o medo de sofrer o preconceito das pessoas ao redor, esse medo só faz com que você seja uma ameaça para todos ao seu redor. Então, é muito mais vantajoso para a sociedade e para o doente que ele venha e já comece logo o tratamento e vença essa doença que tem cura. Então, é muito mais vantajoso isso, né, do que esconder o estado. Muito bem.
Então, nós, dentro dessa conversa, com certeza vem também um incentivo, não é apenas esclarecedora, mas também motivadora para que você possa estar ganhando coragem e ir buscar a solução do problema, não ficar aguardando para ele se ampliar cada dia mais. Não faz ideia, doutor, a importância que tem a sua vinda aqui, mesmo que não seja um tempo tão longo dessa conversa, mas o que a gente conversou aqui, com certeza, é muito importante para quem está ouvindo, para a gente também é um conteúdo para lá de relevante. E eu quero aproveitar, antes de encerrar aqui a conversa, claro, lhe deixar à vontade para mandar alô aí para quem a senhora quiser. Já começou aí pela Cida, né, minha esposa? Uhum. E aí, um abraço para toda a turma aí da equipe. Fala aí, quem que a senhora quer alcançar com o seu alô aí? Eu quero mandar um abraço pro meu marido, o Júnior, o Carlos Alberto Júnior, né? Ele é o amor da minha vida e merece meu abraço, minha lembrança. E para minha equipe, né? A Lídia, enfermeira, que tem uma experiência vastíssima aqui na cidade com hanseníase. Quem tratou com Lídia sabe como ela acompanha, como ela sabe muito, foi buscar conhecimento fora sobre hanseníase. A Lídia merece destaque nessa entrevista. Se você tem dificuldade, está suspeitando, só passar pela Lídia, ela tem muito mais experiência do que eu. Eu tenho conhecimento teórico, mas a Lídia tem um conhecimento prático aqui, ela vê hanseníase e já identifica. E eu vou deixar uma dica aqui para vocês, gente. Quem tem Instagram, segue aí o @dr.fredbernardes, Dr. Fred Bernardes Filho. Ele é o especialista da USP em hanseníase, fez um Instagram só sobre hanseníase, e ali ele posta casos, como identificar, ele ensina como que a gente consegue tratar as sequelas, a secura nos olhos, na boca. Ali o Dr. Fred Bernardes dá dicas até para os profissionais da saúde, como é que a gente identifica, para de achar que tudo é fibromialgia, né? Tudo é dor muscular, às vezes aquela dor crônica de anos que não resolve com remédio, pode ser hanseníase, e o Dr. Fred Bernardes é uma referência. É @dr.fredbernardes. E um abraço, Raciele, abraço, Josué. Para mim é uma honra trabalhar na saúde aqui de Nova Ubiratã, e eu fico muito contente pelo convite, viu, Flávio? A gente agradece de todo o coração pela sua disponibilidade, como sempre, né? E pode ter certeza que em algum outro momento a gente vai estar lhe acionando também. Claro, se não for possível a gente vai entender, mas até aqui não recebemos não. Sempre disponível ali para fornecer, entregar aquilo que Deus entregou nas suas mãos, que é o conhecimento prático desses assuntos ligados à saúde. Conversando com a doutora Etienne, mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade para as considerações finais. Galera, um abraço. Quero deixar aqui meu afeto a você, ouvinte, que está aí acompanhando, que ficou com o rádio ligado para conversar sobre saúde. Eu sei que é chato. Dona Marlene Kinobi, o seu Nelson Kinobi, todo programa que eu venho, o seu Nelson Kinobi, ele fala, ele manda um oi. Então, um abraço forte para Dona Marlene e para o seu Nelson Kinobi. E para cada ouvinte que está interessado no assunto, eu fico à disposição, meu querido. Pode tirar dúvidas, seguir lá no Instagram, que é aberto, e tirar dúvidas sobre a doença, que eu estou disponível para isso, tá? Um abraço. Muito bem, olha, a querida doutora Etienne, que desde quando a gente anunciou, desde ontem, o pessoal já começa a mandar mensagem aqui também no contato da rádio, sinceramente, dizendo, olha, ela é muito querida, uma pessoa muito dedicada, enfim. Muito obrigado mais uma vez, e aí a gente teve esse momento, esse bate-papo importantíssimo sobre o Janeiro Roxo, com a doutora Etienne Dias, trazendo aí esclarecimentos em torno da hanseníase. Muito obrigado, doutora, e até a próxima. Agora 11h28, dá uma paradinha rápida, um break, tomar um cafezinho, e daqui a pouco a gente volta com a sequência, já a parte final do informativo da 87. Apoio Cultural. Serviços hidráulicos, torno e solda e mecânica pesada? Então vá...